Fala, concurseiro, fala, futuro fuzileiro naval, aprendiz marinheiro. Nós vamos fazer agora um bloco de exercício. Esse bloco é muito importante e você que vai fazer essa prova agora de fuzileiro naval, de aprendiz marinheiro, eu tenho certeza que vai ter no mínimo duas ou três questões lá na sua prova. Pode conferir. Nós vamos falar aqui de substantivo, mal com U, mal com L, uso do porquê. Eu tenho certeza porque sempre cai uma questão nesse sentido. Vamos falar também de adjetivo, pronome demonstrativo. Então preste atenção que esse bloco vai ser muito importante. Senhores, esse bloco vai ser muito importante. Então, antes de você assistir esse bloco, espera aí, se você não fez, se você não tentou fazer sozinho, você tenta fazer sozinho, confere aí com o gabarito e depois você vem aqui e assiste, ok? Vamos combinar isso aí. Sem mais delongas, vamos ao nosso material. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Primeiro, tem que lembrar o que é um substantivo abstrato. Olha só, e outra coisa que eu vou combinar com vocês, ok? O que eu acho que é mais importante, o que eu acho que vai estar na sua prova, nós vamos focar, nós vamos relembrar aqui alguns tópicos. O que eu só marcar ali a questão e passar direto é que eu acredito que não vai cair, não é que não seja importante, mas eu acredito que não vai cair. Substantivo abstrato, eu acredito que pode sim estar na sua prova, isso pode te ajudar em várias outras coisas. Primeiro tópico, substantivo abstrato, ele tem uma raiz, o quê? Verbal. É isso que você tem que lembrar. Por exemplo, conquista, humildade, o conquista vem de conquistar, ele parece um verbo, mas não é o verbo. Ele também depende de quem? De mim. Ele depende de mim para existir. Essa é a grande diferença entre substantivo abstrato e substantivo concreto. O substantivo concreto é aquilo que não depende de mim para existir. Casa, carro, celular, lápis, borracha, papel, caneta, Papai Noel, Deus, Saci Pererê e etc. Isso não depende de mim para existir. Agora, amor, medo, ódio, tudo isso depende de mim para existir. Necessidade, ele vai depender de mim. Sou eu que tenho que ter esses sentimentos, ok? Então vamos lá. A primeira não pode ser, a segunda, aprendizagem não pode ser, ele quer, aqui não representa um substantivo abstrato. Olha aqui, ó. Alternativa eco. Muitos idosos têm problema de saúde. Quem é que tem problema de saúde? Muitos idosos. Idosos aqui não é um substantivo abstrato. Idosos é um substantivo concreto. Ele não depende de mim para existir. Sempre vai ter idoso. Então, a alternativa correta aqui, que não representa substantivo abstrato, é a eco, ok? Então, importante aquela questão ali. Vamos lá. Observe o quadro abaixo. Substantivo comum, fulano. Substantivo próprio, João. Então, o que é substantivo comum? É aquilo que é no amplo geral. O que é substantivo próprio? É quando você aplica um nome, ok? Então, de posse nisso, vamos procurar aqui. Substantivo comum, rio. Substantivo próprio, água? Não, né? Substantivo próprio não pode ser água, ok? Deveria ser alguma coisa inerente ao rio, que não é aqui no caso em tela. Vamos lá na alternativa bravo. Substantivo comum, país. Perfeito. País. Vamos lá. País é um substantivo comum, ok? País é um substantivo comum. Substantivo próprio, Itália. Pô, show de bola. Temos aqui a nossa resposta. Por quê? Pensa comigo. País não é generalizado? Não são todos os países? Então é comum. Desde que eu coloco o nome, Itália, Brasil, Noruega, Dinamarca, se torna um substantivo próprio. Então aqui vai ser a alternativa bravo. Vamos para a nossa próxima aqui. No trecho, álcool não é uma das melhores bebidas do verão para manter-se hidratado. Retirado do texto, a palavra bebidas é um. E aí, o que é a palavra bebidas?
Bebidas é um pronome? Não, bebidas não é um pronome. Cara, bebidas é um verbo? Eu bebidas, tu bebidas? Não. Bebida é um adjetivo? Adjetivo não é aquilo que qualifica ou caracteriza um substantivo? Bebida está fazendo isso? Não. Bebida é um artigo? É um artigo definido? É um artigo indefinido? O, a, o, as, uns? Não. Então, cara, só sobrou a minha alternativa bravo, ok? Vamos continuar. Qual das seguintes opções é uma classificação correta para o substantivo marinheiro? Olha só, então tem um substantivo marinheiro. Aqui, o que eu tenho que pensar aqui na minha questão número 4, nas alternativas? Substantivo simples, substantivo composto. O que é substantivo composto? Guarda-chuvas, ali é composto por um hífen, já não é o caso em tela. Então, aqui no for, o que eu faço? Eu retiro. Então, sim, ela é substantivo simples. Ela é primitivo ou ela é derivado? O que seria primitivo? Ela não provém de nenhuma outra palavra. Marinheiro provém, sim, de uma outra palavra que é marinha. Então, também não pode ser a alternativa alfa. Então, estamos entre a Brava e a Charlie. Olha aqui o que vai diferenciar, se é concreto ou se é abstrato. Qual foi o bizu que eu dei para vocês sobre substantivo concreto e substantivo abstrato? Substantivo concreto, ele não depende de mim para existir. Substantivo abstrato, ele depende de mim para existir. Marinheiro, depende de mim para existir? Ou não depende de mim para existir? Professor, não depende de mim para existir. Porque se eu não estiver no mundo, vai continuar tendo marinheiro. Então, logo, a minha resposta é a brava, alternativa bravo. Ok? Conseguiram entender essa questão? Questão muito boa. Pode aparecer uma questão assim que requer de você um conhecimento de substantivo. Na plataforma de vocês tem uma aula completa aí sobre os substantivos. Então, se você passou batido por esse ponto, vá lá na sua aula, faça o seu resumo, assiste a aula, faz bastante exercícios e volte aqui que você vai entender. Vamos dar continuidade aqui. O substantivo batatas, já sei que batatas é um substantivo, presente no trecho, puxa, passei fome para guardar essas batatas e elas apodrecerão, só não pode ser classificado como não. Olha aqui, ó, preste atenção nisso aqui. Só não pode ser classificado como. Então, batata é um substantivo concreto? Depende ou não depende de mim para existir? Não depende. Então, é um substantivo concreto. Ele quer que não pode ser classificado. É um substantivo comum? Sim, batata é um substantivo comum. Daqui vai sair vários derivados. Batata frita, batata palha, vai sair vários derivados depois. Batata é um substantivo simples? Sim, é um substantivo simples. Olha aqui. Batata é um substantivo composto. Pô, essa aqui tá dado, rapaziada. Essa aqui tá dado. Batata não pode ser classificada como um substantivo composto. Beleza? Vamos lá agora para a questão 11. Aqui, questão boa para estar na sua prova. Questão boa para estar na sua prova. Vamos lá. Toda ciência contém em seus fundamentos uma mitologia. Para muitos, a mitologia é coisa da fantasia, enquanto a ciência se constitui em fala de gente séria. Os pronomes que substituem, pela ordem, os termos em destaque na passagem acima, sem que haja alteração de sentido, são. E aí, esta e essa? Não, não é assim. Nós temos isso na nossa aula, quando nós vamos se referir ao primeiro, é um tipo, e quando nós se referimos ao que está mais próximo, ok? Nós temos aqui os pronomes demonstrativos que nós temos que utilizar. E quais são esses pronomes? Nós vamos ver agora. Aquela e esta? Não. Aquela é para quem está mais longe. Essa e aquela? Não. Aquela e essa? Não. Então, nossa resposta aqui da 11 só pode ser a eco. Por quê? Esta
Quando você falou aqui, ó, toda a ciência contém um fundamento, uma metodologia. Ou seja, ele está falando da ciência de fundamento, mitologia. Para muitos, ou seja, é a mais próxima, é coisa de fantasia, enquanto aquela é a mais longe, ok? Então, essa é a resposta correta. Questão boa para estar na prova de vocês. Questão boa. Então, grave. Esta é sempre se retratando do mais próximo. Aquela é se retratando do que está mais longe na frase anterior. Ok? Questão boa, tá? Gravem o significado. Essa, qual é a pessoa, está próxima do falante, está próxima do ouvinte. Esta está próxima do falante, está próxima do ouvinte. Qual que se refere a uma coisa passada, qual que se refere a uma coisa futura. Aquela que está distante tanto do falante quanto do ouvinte, se retrata uma coisa muito no passado, ok? Então, preste atenção que essas questões, acredito que uma dessa aí vai estar na prova de vocês. A respeito dos pronomes destacados em para com esse barulho e esta noite mesmo, assinale a alternativa correta. O demonstrativo esta é utilizado em relação a um referente temporal presente. Esta noite mesmo, o demonstrativo esta é utilizado em relação a um referente temporal presente. Seria isso aqui? Vamos continuar vendo aqui. Tanto esse quanto esta poderiam ser substituídos por este e essa. Pô, se eu inverter isso aqui, se eu trocar isso aqui, eu vou trocar o sentido. Então, aprendam a fazer prova. Chega aqui, já corta aqui, você tem certeza que não pode ser. Eu, particularmente, faço prova, fiz muitas provas desse jeito. Aqui eu tinha certeza, eu cortava, ok? O demonstrativo esse poderia ser substituído por este. Cara, não tem como. Vamos lá. O demonstrativo esta poderia ser substituída por aquela. Vai mudar todo o sentido. O demonstrativo esse é usado para sinalizar que o barulho está longe de quem pronuncia a frase. Cara, perfeito. Eu falei lá em cima agora. Olha aí. Quando eu dei um exemplo aqui para vocês, eu falei. Esse aqui não está próximo do falante. Está próxima do ouvinte. É como se tivesse uma caneta na sua mão e eu falasse assim, essa caneta aí é minha. Se a caneta estiver na minha mão, eu vou falar o quê? Esta caneta aqui é minha. E se a caneta está na mesa, está longe de mim, de você, eu vou falar assim, aquela caneta ali é minha, ok? Então aqui foi só o conceito. Pô, professor, essa primeira aqui, ela parecia. Eu falo sempre uma coisa com os alunos, é o seguinte, numa prova, sempre vão ter duas que parecem ser a correta. Sempre vão ter duas que parecem ser a correta. Aí o que você faz? Vai na mais correta. Vai na mais correta. Se não tivesse a eco, eu até marcaria alfa, mas tem a eco aqui, ó. O demonstrativo esse é usado para sinalizar que o barulho está longe de quem pronuncia a frase. É isso aí mesmo. Essa é a resposta, ok? 13. A frase em que os pronomes demonstrativos estão adequadamente empregados é... Vamos lá agora para mais uma. Perto da minha casa havia um parque de diversão. Este parque foi importante na minha infância. Então, quando ele se retrata alguma coisa muito no passado, eu utilizo aquele, ok? Então, não pode ser a alfa. Nas comunidades, muitas das casas são pintadas de cores bastante vivas. Aquelas cores, olha só, aquelas se fosse uma coisa o quê? Muito no passado, e ele está se retratando alguma coisa mais próxima, então não seria aquelas, ok? Na antiguidade, os deuses eram venerados dentro de casa. Naqueles tempos, perfeito, ó, naqueles, é aquele, só entrou o N, ok? Naqueles tempos as coisas eram muito diferente. Então, perfeito aqui é a alternativa Charlie. Vamos para 14. Agora a gente vai trabalhar com o uso do porquê. Então, do que passou para vocês, já acredito que tem duas questões na prova. Uma sobre substantivo e uma sobre substantivo ou adjetivo e uma sobre
um pronome demonstrativo. Então, tem duas questões. Vamos agora para mais uma questão, que eu acredito que pode sim estar na prova de vocês. Eu não fui à reunião, por quê? Como que eu faço aqui para saber qual tipo do porquê? Esse porquê, eu não fui à reunião, pois, olha só, entrou pois, é um porquê explicativo. Eu não fui à reunião porque estava cansado. Então, é um porquê junto, sem acento. Então, olha só, já posso tirar bravo, já posso tirar a delta e já posso tirar a eco. Ele é um porquê junto sem acento, esse porquê explicativo. Eu não fui à reunião porque estava cansado. E não entendo por qual motivo. Por qual motivo? Troquei por qual motivo, quer dizer que ele é o porquê separado sem acento. Então, só pode ser a minha alternativa, Charlie, ok? Olha só, com dois conhecimentos aqui, você já acerta uma questão desse tipo. Porque junto sem acento, você troca por pois. Ele é uma explicação. Esse porquê você troca por qual motivo, por qual razão, ele vai ser uma pergunta. Por que isso estava cansado e não entendo por qual motivo isso está sendo criticado por todos, ok? Por que falam todos sobre isso? Olha aí, de novo, ó. Por que falam todos sobre isso? Por qual motivo falam todos sobre isso? Por isso que é assim. Por que separado sem acento? Que normalmente esse porquê separado sem acento, com acento, perdão, separado com acento, ele vem em final de frase. Vamos lá, a 15. A professora queria saber o porquê junto com acento. Esse porquê junto com acento, ele é um substantivo. Ele dá uma ideia de um substantivo. Por quê? Porque eu tenho um artigo anterior. Então, todas as vezes que tiver um artigo anterior, vai ser o porquê junto com acento. Então, aqui, ó, só pode ser a alfa, ok?